Podia se esperar de tudo do Bolsonaro, menos que ele apresentasse uma campanha sem passado e sem futuro. É disso que vamos falar hoje, como é que o Bolsonaro é um fenômeno, como é que ele chega a tentar a reeleição sem dizer o que fez, porque não fez nada em 4 anos de governo, e o que fará, ele não fará nada, se for reeleito. Quer dizer, é uma loucura, nós estamos vivendo realmente um processo de... Nós vivemos numa função de boatos, né, tal da fake news, que o Bolsonaro vive, um clientelismo a toque de caixa, ele tentando fazer de forma absolutamente artificial a queda da gasolina, que com certeza, assim que passar a eleição, ganhe ele ou ganhe Lula, vai explodir o preço da gasolina e junto o preço dos alimentos. Esse país vai virar um problema. O Lula vai ter que resolver isso de alguma forma, vai ficar um pepino para ele enorme para ele resolver, mas eu acho que o Lula já pegou um país bem estragado na época do Fernando Henrique com ele conseguiu dar jeito, tá? E foi um senhor de um jeito. A gente sai da 14ª economia até a 6ª economia, ou seja, mostrou uma competência como gestor absurda. Mas Bolsonaro, a gente viu o tal do padre Muquirana lá, que ele arrumou um sujeito qualquer que comprou uma batina na 25 de março na loja lá de fantasia e meteu aquilo lá, pronto, é padre. E aí o cara tumultuou e o Bolsonaro não respondeu nada, ele não queria estar de frente com o Lula, como ele não foi, ele não quis saber de confronto com o Lula. Agora ele vai ter que enfrentar, não sei, a não ser que ele fuja do debate e não consiga se explicar em relação a isso, entendeu? E ele vai... Eu não duvido de nada disso. O cara precisa de estar correndo atrás de milhões de votos, que não é fácil, ele não tem, assim, de onde, não tem energia de reserva para poder ele fazer isso. Eu não sei como é que ele vai fazer, como é que estão tentando criar outros benefícios aí pro pessoal de última hora, justamente a população que mais sofreu na mão do Bolsonaro. E é em cima dela que ele está querendo fazer de cavalo, né? Para poder atravessar o mata-burro, né? Isso aí que é o grande problema. Bom, eu quero falar bastante sobre isso, mas eu gostaria antes de pedir para vocês darem um like, né? Os que não se inscreveram, se inscrevam no canal, e aqueles que puderem, colaborem com o nosso trabalho. Meu nome é Carlos Henrique, aqui é o blog Antropofagista, que é o canal do blog, né? E vocês também podem ler as matérias lá, tá? Que a gente está a todo vapor aí nesse momento decisivo para o Brasil. Decisivo, não é drama não. Porque se não for a vitória do Lula, o país vai mergulhar num caos que a gente não tem ideia do que seja isso. Então, gente, aí eu peço para vocês que os que puderem colaborem. Embaixo aqui, a partir de R$1, embaixo tem o número do Pix e o número da conta. Qualquer colaboração ajuda a gente demais, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso e vamos entender. Em 2018, Bolsonaro, tudo dele colocava nas costas do Paulo Guedes. Ele queria fazer um discurso que a mídia assumisse ele como candidato, como assumiu. Vamos ser bastante franco, a mídia foi bastante condescendente. Eu me lembro do Merval comemorando que o Bolsonaro tinha feito uma campanha pobre, só nas redes, uma piada, todo mundo sabe o dinheiro que rolou nessa campanha dele, os interesses que estavam, que ele teve que atender todo mundo, como atendeu. Enquanto o povo passou fome, né? Matou-se 700 mil pessoas de Covid por todo tipo de bandidagem que a gente... Isso é um rosário de bandidagem, né? Que aconteceu ali no Ministério da Saúde para se chegar onde se chegou. Não foi esse caso, aquele caso. Sabe que tinha jogada das vacinas, né? Eles ganharam $1 por vacina comprada, imagina. É um negócio barra pesada. E outra coisa, né? Os caras saem arrebentando com as instituições todas, aí compram mansão, numa forma de criar um confronto com a sociedade, com as instituições. Eu compro mesmo e acabou, o dinheiro é imundo, mas e daí, entendeu? Quem é que vai me parar? E não para, né? A gente está vendo que as instituições, muita falação e ninguém faz nada contra ninguém do clã. Pode ser que depois até aconteça, mas até agora não aconteceu nada. Bom, então, gente, o que a gente precisa discutir são duas coisas.
o passado, o presente e o futuro, mas sobretudo o passado e o futuro. O passado, o Bolsonaro não tem o que mostrar. Aí vai entrar o padre. O que o padre estava fazendo aquele dia lá? Ele estava nessa situação justamente para o Lula não forçar um debate para o Bolsonaro apresentar o que ele fez, certo? Nesses 4 anos, porque ele não fez nada, ele sabe. Se o cara perguntar para mim alguma coisa desses 4 anos, eu não tenho o que mostrar. E não tem. E o Lula sobra coisa de 8 anos dele, é muita coisa. O Lula não consegue, nem se fosse o debate dele, um monólogo, ele conseguiria falar tudo, porque foram muitas coisas, entendeu? O debate na sociedade, na classe dominante, continua sendo, mesmo ela que não seja bolsonarista, ele é completamente anacrônico, mentiroso, ele é tendencioso, é um desastre, tal. Ajuda o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem que chamar o Lula de ladrão. Imagina, o Bolsonaro chamando o Lula de ladrão. É uma piada, né? Entendeu? Mas ele não tem, ele é cínico, ele é sem vergonha. O Bolsonaro tem toda aquela característica do sujeito que veio do esgoto da vida social e política desse país. Tudo que se imaginar, né? Aquela coisa, né? Você tem um monte de lacuna aí. Hoje eu estava pensando nisso, quer dizer, a história lá do... Eu não estou acusando, que eu não posso acusar, como é que eu vou acusar o cara de ser... Mas é um negócio engraçado, né? O Rony Lessa, tanto lugar para morar, ser vizinho do Bolsonaro, né? Vizinho do Bolsonaro e do filho dele, que também tem outra casa, que é interessante. São 2 casas dele no condomínio, né? Do Vendas da Barra, um do Carluxo e outro do Bolsonaro. E o Carluxo, todo mundo sabe, é inimigo político visceral da Marielle, entendeu? E eu nem estou sugerindo nada, mas é um negócio engraçado. E outra, e o Rony Lessa, todo mundo já sabe que ele conhecia o Bolsonaro inclusive ajudou quando ele perdeu a perna e tal. Por mais que ele queira dar a volta, era ligado ao Adriano da Nóbrega, que o Bolsonaro condecorou com a honraria do estado do Rio de Janeiro, né, o cara do escritório do crime. O outro é o maior traficante de fuzil, de armamento pesado, né, do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. E porra, a família Bolsonaro, apaixonada por arma, não sabia de nada disso. Os caras moravam 50 passos da casa dele. Um espirrava na casa de X, o outro na casa Y falava saúde. Um do lado do outro, era coisa, entendeu? Não era um vizinho no condomínio, não, vizinho de ali, ó, na mesma rua, 50 passos da casa dele. Mas saiu, mas é engraçado, né? E o Moro nunca quis saber, o Moro, ministro da Justiça, nunca quis saber, que era da alçada dele, saber. Podia até não saber na enrolada da Marielle, que é da Polícia Civil, mas e a questão do tráfico internacional de arma? Né, que ele fazia esse tráfico internacional de armas, de fuzil, que fornecia para a milícia, fornecia para traficante, para todo mundo. Isso aí morreu Neves, entendeu? Então, o que acontece? Tudo isso em torno do Bolsonaro, né? Pô, como é que comprou como é que o Lula ganhou esse apartamento? Aí deu obras bilionárias, trilionárias, deu o planeta inteiro para os caras nos contratos da Petrobras. Aí para pegar esse troço aí, esse muquifo que parece mais uma casa de pombo, que eles falavam que era do Lula, tal, do triplex. Então o Lula é um idiota. Então o bom é o Flávio, que conseguiu comprar uma mansão daquela, tamanho de um shopping, uma lojinha de shopping, uma lojinha, um negócio desse tamanhiquinho, entendeu, de chocolate, e comprou aquela mansão. Toda vez que eu passo na frente, eu falei, cara, sei porquê, toda vez que eu vi na loja de shopping, eu falei, cara, a oportunidade que eu tenho de comprar uma mansão cinematográfica tá aqui nessa lojinha de 30 metros quadrados, que é essa lojinha dele. Ele vendendo produtos aí de chocolate, marca já manjada. Quer dizer, então a disparidade, né, é muito ridícula, entendeu? É pior do que o padre, né, muquirana que arrumaram lá sem batina, entendeu? De batina arrumada de carnaval. Então, o que acontece? Ele foi obstaculando o debate através desse camarada. Ele não teve coragem de fazer um debate com o Lula, nem de corrupção, nem de feitos do governo, porque não tem nada condição de comparar uma coisa com a outra. Bolsonaro é um ponto vazio, ele não sabe, ele não tem o que dizer dos 4 anos dele, que não fez nada, e não sabe o que vai dizer dos próximos 4 anos. Agora mesmo o Bolsonaro se declarou liberal, se perguntar para ele o que é liberal, o Bolsonaro não sabe. Bolsonaro é isso, ele
ele é contra o aborto para poder agradar os coisas, acusa o Lula de abortista e, no entanto, o pessoal está recuperando revista dele defendendo o aborto. Ele queria fazer o aborto do último filho 04 dele. Tem entrevista dele, né? Entrevista dele falando, que espancou a mulher, ele dizendo, nem ninguém não, saiu da boca do Bolsonaro isso. São fatos, entendeu? Então o que ele faz? Ele precisa do voto evangélico, ele é evangélico. O que o evangelho não quer? Ele se enrolou esses dias todos quando aparece, por acaso até em uma loja maçônica aqui em Volta Redonda. O Bolsonaro, porque aí tem uma relação péssima, né, entre maçonaria e os evangélicos, e muitos católicos também, uma confusão danada essa história, e o Bolsonaro aparece lá, lógico, eles tentaram esconder isso para lá, para cá, ou seja, um negócio completamente desastroso para quem é hipócrita, mentiroso, que nada do que ele fala é verdade, aquela história, né? O cara é o representante da família. Então, como é que foi essa história do Jair Renan, que ia ser abortado, se dependesse do Bolsonaro? Ele falou que queria abortar, e a namorada dele, na verdade ele ainda era casado, né, amante dela e tal, e esse representante da família brasileira que ele diz que ele acabou ela engravidando e ele propõe que ela faça o aborto. Esse cara que chama o Lula de abortista. Quer dizer, é nesse nível a coisa, né? Funciona desse jeito. E aí, como eu falei, né, a mesma coisa é o Moro, né, que estava lá, o Bolsonaro era do PP, partido que mais comandou roubo dentro da Petrobras, mas ele não encostou. E agora está dando apoio, depois dos escândalos, 107 imóveis, 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, coisa bem típica de miliciano, de traficante, de todo tipo de contravenção. O contraventor utiliza o que o Bolsonaro utilizou. E não explicou nada para ninguém. E essa ex-mulher dele, mãe do coisa, comprou uma mansão e não disse que tem que dar satisfação a ninguém, né? Ela não conseguiu nem ser